Você, meu caro amigo e amiga que está me assistindo em todo esse meu Brasil, quiçá no mundo, é sério, porque eu recebo algumas mensagens de pessoal que está na Itália, Portugal, brasileiros que foram tentar a vida fora do país, pô, que tenham todo o sucesso do mundo, sem dúvida nenhuma, mas não esquecem da terrinha aqui, né? E ainda ficam estudando onde quer que estejam para quando voltar para cá, estar num nível legal para poder prestar concurso. Olha só como são vários tipos de vida que a gente lida aqui, né? Vários tipos de pessoas. É muito legal isso, pessoal. Vocês não sabem, para nós, professores, como a gente cresce com vocês, tá bom? Mesmo diante das dificuldades, incertezas, problema financeiro, familiar, doença, mas é o seguinte, meu caro, todo mundo passa pelas mesmas coisas, tá bom? Então que a gente tenha fé em Deus, persistência, e principalmente a gente tenha rotina de estudo. Isso é muito importante. Estou com o seu edital aqui na mão e o que eu quero trabalhar com você agora. Aqui, ó, partes e procuradores, está aqui, ó, vamos tentar matar esse assunto, que está no artigo 791 ao 793D de dado. Está aqui, é curtinho, maneiro. A gente vai falar sobre as partes do processo e também vamos falar sobre essa figura que se chama advogado. Sou idiota. Vamos lá. Vamos lá, o que você tem que saber sobre isso aqui. Vamos lá. Primeiro, partes no processo, não é? O que você deve saber sobre este assunto? Primeiro assunto, que é mais fácil, que é mais tranquilo, pode ser empregado. Empregado, queridos, ele pode estar, obviamente, movendo uma ação trabalhista a partir do momento que ele completa 18 anos de idade. Então, acima de 18 anos, ele pode promover uma reclamação trabalhista, sem problema nenhum, tá bom? Abaixo disso, ele pode? Até pode, desde que ele esteja representado pelo seu pai, mãe, ou representante legal. Bom, se esse empregado estiver doente, funciona da seguinte maneira: qualquer, ou seja, sucessor, pode representá-lo em audiência ou algum representante do sindicato. Ótimo. Então, algum representante do sindicato pode representar este empregado que seja doente. Ótimo. Outro item que nós temos aqui, meus caros amigos, e se esse empregado não tiver condições, então se ele não tiver condições de estar em audiência, nesta hipótese, qualquer funcionário que tenha exercido a mesma função ou qualquer representante do sindicato poderá comparecer e lá, tá certo? Estar com ele, tá bom? E lá estar no lugar dele, melhor dizendo, que ele vai estar longe. Vamos imaginar que ele está em outro país, alguma coisa assim, tá bom? Outro item também, se o empregado faleceu, se ele morreu, qualquer um dos seus sucessores ou o Ministério Público do Trabalho, através do seu representante, irá, obviamente, representar esse morto. Glênio, mas o cara morreu. Para onde vai esse dinheiro? Calma. Vai para o Estado. Ou vai para o sucessor, e se não tiver sucessor, vai para o Estado. Tá bom? Então, essa é a figura do nosso querido empregado. Nós temos também a figura do empregador. O empregador, quem é? Podemos chamá-lo de preposto, né? Preposto, aquele que vai na audiência, não é? Ou seja, preposto não precisa ser mais empregado e não precisa ser mais sócio. Ele só precisa ter esse preposto conhecimento dos fatos, tá? Ele só precisa ter conhecimento dos fatos. Ele é que vai representar a empresa em audiência. Temos ainda, não como parte, mas nós temos agora os advogados. O advogado, primeira coisa, ele não é parte. Já começa por aí. Parte é uma coisa, advogado é outra coisa. Advogado faz a representação da parte, tá? Tem total autonomia para realizar todos os atos, como se a parte fosse, tá bom? O advogado, queridos, ele tem que, obviamente, tá certo, ter um instrumento de procuração.
Mas tem uma exceção aqui, fazer um asterisco ao lado. Se em ata de audiência constar o nome do advogado, dispensa a procuração. Então, se tiver uma ata de audiência, aqui no caso, dispensa a procuração, tá bom? Uma ata de audiência dispensa a procuração. Outro item também, o advogado, ele pode ter no máximo 5 processos trabalhistas em outro estado que ele não esteja inscrito na OAB. Porque você sabe que quando nós, advogados, passamos o exame de ordem, nós pedimos a inscrição em algum estado. Eu, Gleibe, claro, fiz aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo eu posso ter de 1 a 1 bilhão de processos, tá certo? Mas se eu for por exemplo, que autuar é outra coisa, é multa, né? Se eu for atuar, por exemplo, amados, no Paraná, eu posso ter no máximo 5 processos. 5. E o que exceder a esses 5? Eu pego 10 processos do Paraná, por exemplo, pessoal. 5 processos, tudo bem. E os outros processos? Eles serão nulos porque eu, Gleibe, advogado, não tenho registro na OAB do Paraná? Não, não trará prejuízo ao processo. Por quê, meus caros amigos? Este empregado, necessariamente, ele o quê? Ele não vai ter prejuízo nem a empresa. É apenas uma infração administrativa, tá bom? Então não há prejuízo nenhum às partes envolvidas, tá bom? Então não temos maiores problemas. Outra coisa que é importante também, o advogado agora, ele vai ter o chamado honorários de sucumbência. Os honorários de sucumbência do advogado agora é de 5 a 15%, tá? Sobre o valor da causa ou valor da condenação ou do acordo. Então, grave bem esse número que isso realmente vai fazer toda a diferença. Bom, aqui nós temos algumas dicas rápidas de empregado, empregador e advogado. Agora, é claro que nós vamos para os artigos para poder matar esse assunto. Vamos lá? Vem comigo. Bom, vamos começar, obviamente, do artigo 791, não é? Deixa eu colocar ele aqui na minha carinha também. 791 e da sua carinha também, aí, ó. Isso, apareceu. 791 são 3 parágrafos, super prático. Vamos trabalhar esses assuntos agora. Primeiro passo aqui, vamos lá. 791. Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Parou. Como você pode ver no artigo 791, o empregado e a empresa, eles podem reclamar diretamente para a Justiça do Trabalho, sem a presença do advogado. Tá aí, ó. Sem a presença do advogado. Então isso me lembra uma outra coisa. Vamos para a súmula? Vem. Súmula 425. Já copiaram? Tudo bem? Vou pagar, tá? A súmula 425 determina o que para nós, meus amados amigos? Vamos lá. Vamos lá, determina o que para nós? Súmula 425 TST. O que isso determina para nós? A presença obrigatória do advogado. São em quais situações? No mandado de segurança, nas ações cautelares, é obrigatório ter advogado devidamente inscrito, nas ações rescisórias e também nos recursos nos tribunais superiores, que no caso seria o TST, né, gente? E o STF. O que isso significa? Que, via de regra, o empregado ou a empresa pode se defender judicialmente, sem a presença de advogado. Mas é imprescindível que ele tenha consciência de que em 4 situações o advogado é obrigatório. E como essa questão costuma cair para você? Das hipóteses abaixo, quais são aquelas que efetivamente precisa da figura do advogado? Mandado de segurança, cautelares, rescisórias e recursos nos tribunais. Nessas 4 situações, a presença do advogado se faz
importantíssima, tá bom? Ou melhor, não é nem importante, é obrigatória. Fechou? Tranquilo? Vamos seguir? Então vamos lá, mais um item aqui, o parágrafo primeiro, que você deve saber também. Nos dissídios individuais, os empregados e empregadores poderão fazer-se representar por intermédio do sindicato, advogado, solicitador ou provisionado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Como eu disse a vocês, a parte ela pode se representar através de um advogado sem maiores problemas, tá bom? E ele tem autonomia para realizar todos os atos. Vamos dar sequência? Parágrafo 2º. Nos dissídios coletivos, é facultado aos interessados a assistência por advogado. Olha só, hein? Dissídio coletivo é aquela ação que ela é proposta diretamente no tribunal. Ou seja, meus caros amigos, ela é proposta diretamente no TRT ou no TST. Vamos relembrar? Vem cá. O que você deve saber aqui? Vem cá. Dissídio coletivo é aqui o esquema. Presta atenção nisso que eu vou te fazer aqui, meu querido e minha querida. Vou dar um exemplo clássico, tudo bem? Um exemplo clássico de dissídio coletivo. Deixa eu usar aqui o limite. Ótimo. Vamos pensar em greve. Greve, sei lá, de ônibus de transporte público, tudo bem? Ônibus e motoristas e cobradores de ônibus. Ótimo. Nesta hipótese, nós temos a primeira instância, nós temos a segunda instância, nós temos as instâncias superiores. Ótimo. Eu vou usar esse espaço para mais um esquema, mas eu vou manter aqui, tá? Quando você tem o transporte público de tal região, está sendo uma cidade, tá bom? Que está em greve, dissídio coletivo esquece a vara do trabalho. O dissídio coletivo, ele tem que ser proposto no TRT. A primeira audiência, ela tem que ser marcada em até 10 dias. E aqui será proferida a sentença, tá certo? A normativa, que é a decisão que julga o dissídio coletivo. Desta sentença normativa, cabe recurso ordinário para o TST. E após esse recurso ordinário julgado, cabe recurso extraordinário para o STF. Então, via de regra, nós temos essa primeira situação, que é no caso de uma greve, por exemplo, de uma cidade. São Paulo, por exemplo. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Curitiba, tá bom? Aqui. Agora vamos para a segunda situação, que é totalmente diferente. Mesmo esquema. Eu tenho a vara do trabalho, tenho o TRT, tenho o TST e tenho o STF. Vamos imaginar que o conflito ele seja maior do que um estado. Exemplo, entrar em greve, aqui ó, greve, aqui, tá bom? Os motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, como é mais de um estado, aqui ó. Como é mais de um estado, o dissídio coletivo ele deve ser proposto diretamente no TST. Então, esquece a vara, esquece o TRT. Tá? Mesmo esquema, a primeira audiência até 10 dias e será proferida a sentença normativa. Aí vem a pergunta. Desta sentença normativa proferida no Tribunal Superior do Trabalho, que fica em Brasília, esta sentença, cabe recurso? Cuidado. Se for uma decisão não unânime, 2 pontos, caberão embargos infringentes para o próprio TST na sessão de dissídio coletivo. Agora, se esta sentença normativa ela for unânime, caberá recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja,
Dissídio coletivo proposto diretamente no TST em Brasília. Proferiu a sentença, cabe o quê? Não sei. Se a decisão for unânime, é uma coisa. Se ela não for unânime, é outra coisa. Não unânime, embargos infringentes. Unânime, extraordinário. Aqui precisamos de advogados? Olha só o que falo para o segundo. Nos dissídios coletivos, é facultado aos interessados a assistência do advogado. Vamos ler a súmula 425? Vem cá. O que determina, meus queridos amigos, a súmula 425? Já vou colocar aqui a imagem para mim. Esqueci não. Só estou achando aqui. Pronto. Não esqueci de você não, só estava achando. Olha só que interessante. O jus postulandi das partes, estabelecido no artigo 791, que é esse que nós estamos trabalhando aqui, tá certo? Limita-se às varas do trabalho e aos TRTs, não alcançando ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e recursos de competência do TST. Recursos de competência do TST. Volto para cá. Para este recurso aqui, ó, recurso no TST, precisa de advogado. Para este dissídio coletivo do TST, não precisa de advogado. Por quê? Porque dissídio coletivo não é um recurso. Dissídio coletivo é uma ação. Então, para dissídio coletivo no TST, não precisa de advogado. Mas recurso fruto de um dissídio no TST, aí cabe. Nossa, que pegada! Não, entendeu? Eu sei que essa aula você tem que voltar, dar um tapa, pá, tudo lindo, hein? Vamos nessa? Mais uma dica para você aqui. Parágrafo 3º para você aqui. Parágrafo 3º. A constituição de procurador com poderes para foro em geral poderá ser efetivada mediante simples registro em ata de audiência, a requerimento verbal do advogado interessado com anuência da parte representada. O que isto significa, meus caros amigos? Que o artigo 791, está aqui na minha frente. Parágrafo 3º determina o quê? Que uma vez que a parte, ela somente conste em ata de audiência o requerimento verbal ao advogado, isso é totalmente válido. E repito, isso é totalmente válido. Olha que bacana aqui, pessoal. Com isso, nós fechamos mais o artigo 791, que fala, obviamente, das partes, assim como também dos procuradores. Eu ainda tenho um assunto com você, que são chamados honorários de sucumbência. Vou trabalhar na próxima aula. Até já.